Se você é psicólogo, quer trabalhar com criança no consultório e não tem ideia por onde começar, esse vídeo é pra você. Hoje a gente vai falar sobre psicologia infantil. Oi gente, Caio Graneiro, psicólogo, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui comigo que vai me ajudar a entender um pouquinho sobre o universo infantil dentro do consultório clínico. Essa aqui é a Babi, a Bárbara, Babi pros íntimos, eu sou íntimo. Ela trabalha com psicologia infantil, ela trabalha especialmente com crianças e famílias. E eu vou deixar aqui depois o site dela para você poder conhecer, entrar lá, saber tudo do trabalho dela. E a gente vai responder algumas perguntas para você que sempre quis trabalhar com criança no consultório, mas não sabe por onde começar, ou já começou a atender criança e tem aí dúvidas, não tá se saindo muito bem, enfim. A gente vai ter uma entrevista aqui para entender um pouquinho sobre esse grande universo que é a criança dentro do consultório. Bora? Vamos lá. Tem lá a pessoa que quer trabalhar com psicologia infantil e ou tá na faculdade ainda, ou já se formou, mas não sabe como começar. Quais são os primeiros passos? Então assim, o primeiro caminho é você estudar sobre o desenvolvimento infantil. Então entender como é que funciona, quais são as etapas, quem é essa criança, né? Você tem que entender o mundo dela. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que é melhor quando a pessoa ela é psicóloga e ela é mais generalista? Ou você acha que faz mais sentido a pessoa escolher, por exemplo, trabalhar só com criança e ir por esse caminho só infantil? Olha, acho que depende muito, né? Eu escolhi o caminho de me especializar em criança e eu só atendo crianças e famílias. Eu tenho muitas possibilidades. Na verdade, eu ampliei as minhas possibilidades dentro do mundo infantil. Eu acredito que você, sendo psicólogo generalista, você se limita um pouco mais, tanto no seu espaço físico, quanto as suas possibilidades de atender a criança. Então, assim, mas é um caminho que também é bacana. Acho que depende muito. Eu escolhi o caminho de me especializar e focar o meu trabalho e dos meus estudos nesse mundo e nesse universo que é muito rico e é muito a parte do mundo adulto, né? Mas aí, por exemplo, se chega um pai, uma mãe que quer atendimento adulto, você não aceita? Não aceito. Eu atendo, se for temática relacionada à maternidade, à paternidade, à dificuldade de educação, eu atendo, faço orientação. Mas se for temática relacionada ao sofrimento humano, qualquer coisa relacionada à mulher, ao homem, às relações, eu encaminho para um terapeuta que está qualificado para atender esse tipo de trabalho. Tá, mas aí tem demanda? Porque, por exemplo, eu imagino que algumas pessoas podem ter medo, tipo, puta, eu vou falar que eu atendo só criança e aí eu vou morrer de fome aqui porque eu vou deixar de atender as pessoas que me procuram. Você acha que dá para viver só de psicologia clínica infantil? Sim, dá para viver, tem muita demanda. É um trabalho muito específico, mas que os pais eles se sentem muito seguros quando eles percebem que é uma pessoa que está dedicada e está estudando aquele assunto com profundidade. É uma pessoa que sabe sobre o mundo infantil, que está se dedicando àquilo e que vai cuidar do filho dele da melhor maneira possível. Então eu sinto que os pais se sentem muito mais seguros quando eles percebem que eu me dedico à família, que eu me dedico à infância, né? E eu não morro de fome, né? Tá. Próxima pergunta. Qual que é a maior dificuldade que você acha que alguém que vai começar no atendimento infantil vai enfrentar? Você já tem um tempo nesse trabalho, mas eu queria que você tentasse retomar o seu começo, pensar que dificuldades que essa pessoa deve se preparar para enfrentar para começar a trabalhar no atendimento infantil. A principal dificuldade do atendimento infantil é esse trabalho com os pais, né? A psicologia infantil ela não trabalha só a criança. A criança ela faz parte dentro de um sistema maior que inclui família, núcleo de pai e mãe, né? Ou núcleo de vínculo, então com quem essa criança vive, pode ser avós, pode ser tios, ou quem é o vínculo afetivo dessa criança e escola. Então são 3 engrenagens muito importantes que precisam ser mexidas e a maior dificuldade é conseguir a adesão desse trabalho, né? Para que ele funcione. Então a maior dificuldade é você conseguir explicar, então você tem que estar muito seguro do que é uma psicologia infantil, do que é um tratamento infantil, do que essa linha trabalha, para que você possa mostrar para essa família a importância do trabalho em conjunto. Então assim, eu acho que a maior dificuldade é esse psicólogo estar muito seguro do que é uma terapia infantil, para que depois ele possa
agregar isso e aí tocar o trabalho. Porque é um trabalho que, se trazer só a criança pra dentro do consultório, ele não vai funcionar. E aí tem uma cobrança, porque assim, é diferente você estar com o seu cliente, onde você observa ali o resultado, onde você pode fazer algumas interferências, onde você pode dar algumas sugestões e essa pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. Sim. A criança não tem. Então assim, se o pai não topa aquele tipo de tratamento, você não consegue seguir. Então ele precisa entender, porque essa criança não tem o livre-arbítrio ainda. Sim. Eu fiquei pensando numa coisa, que quando a gente pensa em atendimento de adulto, a gente fala da importância da terapia pessoal pro atendimento, porque é aquilo que a gente, né, tem que rever da gente para ajudar o nosso paciente adulto. Que importância que você acha que você tem a análise pessoal de um terapeuta que se dispõe a atender criança? Você acha que é igualmente importante? É fundamental, e eu acho que é até mais importante trabalhar internamente o terapeuta, porque a criança ela é um ser muito puro. Então, assim, a dificuldade dela vai aparecer muito rápido. E são dificuldades muito intensas que, se você não trabalhou essa dificuldade em si mesmo, você tem muita tendência em misturar. Então, a criança, ela é muito espontânea, ela é muito visceral. Então, assim, quando ela vive uma frustração, ela vive com intensidade. Quando ela vive uma raiva, ela vive com intensidade. Se você não trabalhou a sua raiva, a sua frustração, as suas angústias, a tendência de você misturar é muito grande, principalmente na relação pai-filho. Porque se você pega um pai que foi parecido com seu pai, que você não concorda, você vai ter uma tendência a proteger ou criticar, ou olhar para esse pai como o algoz, e não é real. Então a gente precisa entender que ali todo mundo precisa de ajuda. Então a gente não tem que criticar, essa criança tem essa dificuldade porque é culpa desse pai e aí eu preciso detonar ele. Não, eu preciso trabalhar isso internamente porque não é meu pai, não é a minha mãe, e eu preciso cuidar disso. Então, por isso que eu acho que é tão importante, ou se não mais. Porque é muito, muito intenso. Não, e fiquei pensando com a sua fala, que também tem o meu desejo de ser amado, né? Então, o terapeuta infantil, ele tá nesse triângulo entre pai, mãe e criança, e ele vai precisar frustrar todo mundo, e às vezes a criança não vai gostar porque ele vai ter que falar alguma coisa mais dura, o pai não vai gostar porque ele vai falar uma coisa mais dura, a mãe não vai gostar, e você tem que sustentar esse lugar de que o seu trabalho não é ser gostado por aquelas pessoas, mas ajudar aquelas pessoas, né? Isso. E pra isso, talvez a terapia... Importante pensar nisso, né? Aí a pessoa foi pra terapia dela, ela tá segura, ela tá pronta pra atender a criança, ela estudou desenvolvimento infantil. E aí, ela precisa de uma sala especial ou dá pra começar recebendo ali na sala com o divã e com o sofazinho dela? Olha, a criança, ela exige um espaço um pouco mais adequado. Não precisa necessariamente ser exclusivo pra criança, mas ela precisa ser um espaço seguro e um espaço onde essa criança ela possa se movimentar livremente. Então, ter muito bibelô, coisa que quebra, onde você vai ficar com medo dessa criança se machucar e você vai tolir a expressão dela, eu acho que não é adequado. Então, assim, se você, quando for atender a criança, você adapta. Então, você tem um vaso que você ama, você tira, né? Pra que você não fique, mas não pode brincar ali. Aí você esqueceu o vaso que você ama, a criança jogou um bonequinho e quebrou o vaso. E aí? Então, aí o terapeuta vai ter que lidar com a frustração dele. Não dá pra culpar a criança porque o erro é do terapeuta que deixou aquilo lá. Exato, porque a criança, o ambiente ali, ela tá se experimentando. Sim. E pode ser uma criança que precisa de limites, pode ser diversas situações. Então, você vai ter que preparar esse ambiente para que isso não seja mais um problema pra criança. E assim, o fundamental é ter recurso lúdico, né? Então você não precisa ser uma sala especial onde tenha brinquedos. Eu trabalho, a minha sala é preparada para criança, mas você pode ser um adulto onde você tem uma caixa de brinquedos. A hora que você vai atender, você traz os brinquedos, brinca, guarda e vai atender o seu adulto. Mas eu acho que o principal é ser um ambiente seguro, onde a criança possa se expressar livremente e não ser tolhida. Então você vai ficar com medo, esse quadro que eu amo, ou esse vasinho, esse bibelô, porque criança é expansão. Tá. A hora que ela se sentir segura, ela vai subir um pé, vai Mas aí a gente tá falando do ambiente fora, né? Agora eu queria pensar um pouquinho no ambiente interno, você. Como você se empresta pra essa criança? Quer dizer, porque eu tô pensando naquela criança que precisa te encostar, tá com a mão suja, tá? Como que é isso? Você acha que o terapeuta infantil ele tem que ter uma disponibilidade maior do próprio corpo pra emprestar esse corpo pra essa criança? Sem dúvida. O terapeuta infantil, ele é um terapeuta que ele vai pro chão, é um terapeuta que tem que se sujar, é um terapeuta que vai ter que conectar com a criança interna. Se a criança não vê dentro de você que você tá conectado com a tua própria criança, ela não vai se vincular. Ela precisa entender que você tá ali
num lugar onde você vai entender a dor dela. Se você tá no lugar de observar, de julgar, ela não vai se abrir. Ela não vai confiar em você. Então é exigente. Acho que dá pra dizer que essa é uma das maiores dificuldades na clínica infantil, porque eu quando vou dar, eu não dou supervisão pra clínica infantil, eu dou supervisão pra adultos. Mas quando eu tô dando supervisão e algum terapeuta pega uma criança, às vezes eu percebo que o próprio terapeuta não tá disposto a se rebaixar a esse nível infantil. Então o terapeuta quer ir lá bem arrumado, porque vai ter que falar com o pai, ou fica com vergonha de fazer uma voz específica, ou de se sujar. Você acha que se a pessoa não passar por essa barreira, é impossível atender criança? Olha, impossível não, mas não vai ser um trabalho tão bom quanto deveria ser. Então precisa considerar que você vai ter que criar, que você vai ter que ser um personagem ali. Se a criança falar, ai, tio, tia, do jeito que eles forem te chamar, né? Ai, você vai ser agora o papai, você vai ser a mamãe. Se você não topar fazer aquilo, ela vai se fechar. Ela vai falar, não tô num ambiente seguro, né? Então, assim, é um ambiente que você tem que estar preparado. Porque você vai fazer uma atividade com tintas, ou com massinha, ou com argila, e se prepara pra se sujar. Então, na verdade, da tua perspectiva que você tá me dizendo, o psicólogo infantil ele não é um observador. Ele é um coparticipante daquele processo de criação daquela criança. Exato, porque o mundo infantil, você acessa ele através do lúdico. A criança, ela consegue se expressar através da brincadeira. Então, assim, você não consegue ter uma conversa com a criança no sentido racional. Então, por que você tá batendo no seu amigo? Ela não vai saber explicar. Nem que ela quisesse explicar, ela vai conseguir, porque ela não sabe por quê. Sim. Então, você vai ter que entrar naquele mundo, entender como é que funciona o impulso, como é que funciona a tolerância à frustração, como é que funciona o controle do desejo, o controle, né, de ser aceito, de não... E pra isso você tem que mergulhar. Você não vai sentar com a criança e conversar, né? É muito difícil. As crianças mais velhas, você até consegue fazer um trabalho um pouco mais teórico, mas mesmo assim não é tão efetivo. A criança precisa entender que ela tá ali num ambiente seguro, onde ela vai experimentar pra depois generalizar na vida real. Aí nas outras relações. O psicólogo infantil tem que ser a primeira relação saudável para que ela possa experimentar. Isso funciona, eu posso ceder, eu posso conversar, eu posso brincar, eu não preciso me defender o tempo todo. Eu vou discordar da Bárbara, porque eu não acho que esse tem que ser o terapeuta infantil. Acho que esse tem que ser o terapeuta. O terapeuta precisa ser o primeiro lugar que a pessoa pode experimentar essa relação real, né? De experiência real. É verdade. Isso é muito sério. É que na criança é mais palpável, né? Sim. Porque a criança, como ela tá mais livre, a gente tem essa tendência. Mas o ser humano precisa, na terapia, se sentir livre, né? Eu acho que o adulto eu tenho as minhas máscaras, você tem a sua, então a gente topa os dois vir com a máscara e talvez a gente vai tirando. A criança, tipo, ali, eu não tenho máscara nenhuma. E aí, você vai tirar a sua ou não vai? É mais ou menos aí, né? E aí, se ela não gosta de você, ela vai dizer. Se ela não gostou do que você tá fazendo, ela vai dizer. Então, assim, o terapeuta infantil, ele tá mais exposto. E você tem que estar... você tem que estar aberto a receber isso. Sim. Porque ela vai dizer, hoje eu não tô gostando, hoje eu não quero falar com você. Não dá pra se defender da criança, né? A criança, ela é aberta, ela vai estar ali e você vai ter que ser uma tela muito disponível para que ela possa colocar em você coisas e você vai ajudando ela a traduzir aquilo, né? Para além da clínica adulta, a gente já faz isso, mas a criança, ela não disfarça. Então, assim, se você frustrou ela vai dizer que não vai ser mais sua amiga, que não vai querer mais brincar com você. E é ali que entra toda a sua técnica, toda a sua afetividade e toda a sua firmeza. Ótimo. Esse vídeo tá bastante comprido, então eu vou dividir ele em duas partes. Você pode continuar vendo essa conversa sobre psicologia infantil na parte 2 desse vídeo, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Lembra de dar o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Esse mês a gente ainda vai ter um vídeo falando sobre parto natural, que possivelmente pode te interessar. Então se inscreve no canal pra você acompanhar os outros vídeos que vão aparecer por aqui, tá bom? Eu espero você no próximo. Até mais!